Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Raí. Eu vou fazer esse vídeo aqui rapidamente, tentar ser rápido, né? E estou com um experimento ainda na questão do vídeo anterior. Eu ia trazer ainda, mas ainda não completei aquilo que eu quero. Vou trazer algumas coisas a mais para mim tentar explicar algumas coisas a respeito do Sol no modelo da Terra plana e também a questão da Polaris, né? Algumas coisas relacionadas a isso, ao nosso universo elétrico, né? Quando eu digo universo, não estou me referindo ao espaço, né? Estou me referindo ao nosso universo aqui feito pelo Criador, né? Onde tudo está próximo e não existe aquela questão de expansão ou anos-luz, né? Nós acreditamos numa Terra jovem. Então aqui nesse vídeo eu vou apenas reproduzir alguns trechos do canal Bunker World. É um rapaz que sempre faz experimentos e o canal dele não é um canal grande, mas ele sempre está trazendo algumas coisas relacionadas à Terra plana. Então eu vou colocar para vocês aí, vocês vão acompanhar o experimento dele. Ele foi numa ponte e fez uma medição lá no Google Maps e fez uma espécie de experimento, né? Assim, uma observação apenas. Ele não foi fazer nenhum teste de curvatura e coisas do tipo, mas foi apenas filmar e ver alguns fatores climatológicos, né? Que acabam tirando assim algumas dúvidas a respeito do modelo da Terra plana. Eu vou falar também a respeito da questão dos navios. Quando eles desaparecem no horizonte, a maioria das pessoas utilizam muito esse argumento para tentar acabar com a Terra plana. E muitos dizem que os navios se afastam e tal, e você vê sempre as pessoas estão falando sobre esse assunto, né? Parece que é um assunto que a gente fala e sempre existe aquela questão da pessoa não aceitar, e às vezes o pessoal de lá diz que é a gente que não aceita, mas vamos aos fatores. Ele fez esse experimento aqui, essa observação, num local, né, apenas 650 metros, e ele não vai ver a curvatura, né? Ele não foi tentar filmar a curvatura, fazer o teste. Ele foi apenas alongar o zoom da câmera e ver os fatores do que o clima, né, a própria atmosfera poderia apresentar. Então ele colocou a câmera bem abaixo, né, e começou a observar alongar o zoom e começou a observar os efeitos que a atmosfera mesmo provoca, né? E começou a perceber então que ali são os mesmos efeitos climatológicos, né, do próprio clima mesmo, que acabam gerando uma discussão a respeito do modelo da Terra plana, porque aí as pessoas dizem que quando você vai olhar distante, nada vai impedir você de enxergar se a Terra for plana e tal, mas existem esses efeitos. Então ele colocou a câmera aí justamente para filmar isso. Lógico que a 650 metros ele não ia tentar fazer um teste de curvatura, né? Mas o que ele viu foi que o horizonte simplesmente desceu e apareceu então os efeitos ali da refração e algumas coisas relacionadas a isso. O que acaba que muitas pessoas acabam dizendo, não, mas a Terra é plana, você tem que observar longas distâncias, ou então os navios têm que sumir no horizonte e não tem que ocorrer nada, você vai ver o navio pequeno até ele desaparecer, mas na realidade existem esses efeitos aí. Então não adianta você querer ignorar a Terra plana, né, simplesmente por conta dos próprios efeitos da atmosfera. Esses antigos que estudavam isso e diziam que a Terra era uma bola porque não estudavam sobre esses fatores climatológicos aí. E hoje a gente está estudando essa questão da atmosfera, a gente sabe que ela promove muitas coisas, inclusive na pesquisa que eu estou fazendo com relação a Sol, Lua e essas coisas, eu vou ter que estudar um pouco isso para me poder concluir aquilo que eu quero para mim, ok? Agora
sobre essa questão. Ó, você observa aí no vídeo aí que ele está colocando zoom agora, você está vendo os efeitos. E sobre essa questão, como eu acabo de mencionar, existem muitas coisas que a gente precisa entender. Veja aí, ó, como o horizonte desaparece. E a percepção que você tem é que os objetos estão desaparecendo na curvatura. Então foi um experimento simples que ele fez, né, mas uma ótima observação. Veja aí, ó, aonde muitos poderiam dizer, né, deduzir que com aquela observação seria a curvatura da Terra, mas são efeitos, atividades de refração e coisas do tipo que acabam enganando o visualizador. E ali ele está mostrando aí a altura do horizonte aí, ó. E o horizonte aparente agora seria esse. Então o que passar aí, além desse ponto aí você poderia deduzir que aí seria uma curvatura, quando na realidade não existe nenhuma curvatura. E inclusive existem até pessoas, né, querendo justificar essa questão aí, mas só que as pessoas, eu não entendo, né, como é que o que passa na mente das pessoas. Porque se você está vendo uma curvatura no objeto desaparecendo no horizonte, por que você não vê o horizonte curvo então? Já que em escala você vai observar muitos mais quilômetros, né? Você vai ter as condições de você observar bem mais quilômetros observando o horizonte, né? E lógico que eles não fazem esse tipo de dedução, né? Já que o objeto desaparece à sua frente, então ele deveria desaparecer também. Você poderia ver, já que ele estaria supostamente descendo a curvatura, né? Desaparecendo na curvatura, sumindo o casco e tal. Mas aí nesse vídeo aqui, esse experimento dele foi muito bom e ele conseguiu fazer aí uma ótima observação a respeito dessa questão de refração. Veja aí que o horizonte desaparece, ó, e a impressão que você tem é que os objetos, ou digamos, se houvesse um barco aí se dirigindo a essa direção, você ia dizer que esse barco aí desapareceria, como você está observando aí, ó. Veja que o horizonte, à medida que ele levanta, o horizonte vai se formando novamente e ele vai percebendo que não é curvatura, é apenas um efeito da própria atmosfera, né? Um efeito relacionado à refração e coisas do tipo. Agora observe agora esse ponto, eu achei muito interessante, onde ele vai acompanhar agora esse ciclista, né? E veja aí que é o mesmo efeito que ocorre com os navios quando vão ao horizonte. Então perceba agora que logicamente ele não vai observar nenhuma curvatura aí, mas veja agora o quanto o ciclista já diminuiu aí. Veja agora que aparentemente a metade da bicicleta dele, né, que seria a base ou o casco do navio, já desapareceu por efeitos da própria atmosfera. Então o horizonte está naquela altura ali, mas só que o que ocorreu foi que esses efeitos atmosféricos ampliaram o ciclista, né? E com essa ampliação eles escondem a base. É a mesma coisa que ocorre com os navios no horizonte. É o mesmo fato, é o mesmo fator, principalmente. E notem que aí é um local seco, principalmente se for na água, né? Você sabe que ela evapora também pelas condições do dia. E ocorrem esses fatores aí, ó. Simplesmente, vamos se dizer, se fosse um navio, né, a gente poderia deduzir que aquele navio desapareceu, estaria desaparecendo na curvatura. Primeiro a base dele, o casco dele, depois ele desapareceria por completo, né? Mas são esses efeitos que a atmosfera promove, e isso engana a gente. A gente pensa que está observando a suposta curvatura da Terra, quando na realidade são efeitos atmosféricos visíveis no mundo físico, tá? E à medida que ele se levanta, ó, aí ele já começa a observar vários efeitos atmosféricos aí que
esconderam a base, né, esconderam a parte de baixo e causaram então essa impressão de que seria a curvatura. É a mesma coisa que ocorre com o Sol, né? São efeitos atmosféricos que ocorrem, que causam essa impressão. E é isso, pessoal. Eu vou trazer no próximo vídeo aí o experimento que eu fiz novamente, só que de uma forma mais simples, tá? E eu quero concluir isso porque nós temos uma fonte de luz que gera essa fonte de luz, né, que consegue gerar os luminares, que eu considero assim. Mas é isso. Valeu, abraço a todos e até a próxima.